Se no jogo de estreia o Brasil tava torto e deixou a gente preocupado. Se no jogo contra o Haiti o Ancelotti consertou a escalação, o Brasil fez um bom primeiro tempo, mas no segundo deixou algumas dúvidas. Hoje eu acho que finalmente a seleção deu mais um passo pra frente e fez um jogo praticamente perfeito. Eu só não dou nota 10 pra essa partida do Brasil hoje, porque teve um momentozinho ali que a Escócia criou um perigo ou outro. Né? Mas assim, cara, 9,5 a partida é difícil tu pensar em algum jogador do Brasil que não jogou bem. Talvez até esteve um pouco mais sumido um ou outro, mas que fez uma partida ruim, acho que ninguém. A gente dizia muito como que em Copas do Mundo, às vezes alguns times vão se encontrando e se entrosando melhor durante a Copa. E o Brasil nessa Copa agora talvez seja o maior exemplo disso, né? A cada jogo a gente foi dando um passo pra frente e agora contra a Escócia, finalmente, a galera que me acompanha há mais tempo sabe que eu tava bem pessimista com a seleção, mas finalmente eu vi motivos para ficar mais empolgado e para acreditar mais, tá? Eu acho que a escalação que o Ancelotti montou, a base, tá perfeita, tá funcionando, é o segundo jogo consecutivo que ela dá resultados, né? É mais ou menos como tá aqui no SofaScore, só que com o Matheus Cunha e o Vini fazendo mais uma dupla de ataque, na verdade, né? Com o lado esquerdo aqui ficando um pouco mais vazio, mas obviamente com o Paquetá caindo um pouco naquela região também, o Douglas Santos subindo uma vez ou outra. E a Escócia, cara, eu achei que esse jogo ia ser difícil, eu achei que o jogo ia ser pegado e que o Brasil ia ter dificuldade. E no final das contas, talvez tenha sido o jogo mais... Talvez não. Acho que foi até mais fácil do que contra o Haiti. Acho que foi o melhor jogo do Brasil e o mais fácil que a gente encontrou nessa fase de grupos por enquanto. A Escócia, que tem alguns dos torcedores mais fanáticos do futebol mundial. Os caras estão fazendo uma festa absurda nos Estados Unidos, consumindo todo o chopp que tem naquele país. Eles estavam cantando o hino deles a plenos pulmões de forma incrível antes do jogo. Mas dentro da partida eles não demonstraram nada disso que estavam demonstrando fora, né? Porque, cara, o jogo mal começa, já tem o nosso querido Maquina aqui fazendo uma falha que é absolutamente incompatível com o nível de Copa do Mundo que ele fez aqui, é ridículo, né? O goleirão dele, o Gun, tá com a bola, toca pra ele, o cara tem tempo, olha só, o tempo que ele tinha pra dominar, pensar o que fazer, ou na pior das hipóteses, dar uma baga pra frente. Mas ele deixa o Ryan chegar e todo o mérito pro Ryan também, né, que roubou essa bola. E a bola sobra pro Vini, que não tinha um trabalho tão fácil assim. Pode parecer um gol muito fácil, mas na verdade a bola veio meio dando uma pipocadinha e o Vini conseguiu ter a calma de puxar pro lado, né, pra tirar do goleiro antes de empurrar pro gol vazio. Então se ele tenta aqui de repente, no desespero, chutar direto, vai que o goleiro chega, né? Ele teve muita frieza nesse momento. E cara, a pressão alta do time do Ancelotti é uma das coisas que eu mais elogiei aqui nos pós-jogo, basicamente em todo esse ciclo recente para a Copa do Mundo, nesse ano de 2026. A pressão alta tem sido responsável por gol. Acho que em quase todos os jogos, ou em todos os jogos. E hoje, mais uma vez, a gente conseguiu com o Ryan apertando, mordendo, né? Vale lembrar que isso aqui não é uma coisa trivial de se fazer. Para você conseguir roubar a bola de um cara lá na frente, né? Você precisa primeiramente ser rápido para chegar nele e deixar o cara sem tempo para pensar. Você tem que fazer a corrida na direção certa, não é só apertar de qualquer maneira, porque se você aperta deixando o adversário livre do lado, o cara só toca pro lado, né? Mas o Ryan, ele corre aqui de uma maneira que vocês podem ver que bloqueia o passe nessa direção aqui, ó. Tá vendo? O cara não tinha como tocar na lateral, enquanto os outros colegas dele estavam muito bem marcados. Portanto, a direção da corrida que o Ryan faz é essencial para que o Maquina fique completamente desesperado, demore demais e perca a bola. Então o Ryan fez aí 10 de 10, né, a participação dele, já deixando a sua assistência, né? E eu pensei, cara, esse Ancelotti pragmático vai colocar essa seleção brasileira para trás e a gente vai ficar só saindo no contra-ataque. Mas não foi bem o que aconteceu, né, cara? Logo depois a gente faz mais um gol, o que foi anulado. Dessa vez é o Kendry, o camisa 13 aí da Escócia, que dá uma vacilada monstruosa. Vinícius Júnior rouba a bola dele, sai na cara do gol e manda por debaixo do goleiro, faz 2-0. Eu não vi nenhum problema. Quando o VAR chamou, eu fiquei, meu Deus, o que os caras vão inventar pra anular esse gol, né? E eu achei assim, cara, não sei a opinião de vocês, mas eu achei essa anulação muito absurda, tá? É óbvio que eu sou viesado por ser brasileiro, né? A maioria de nós aqui. Mas, cara, quando tu bota o pé na frente de um adversário, eu acho que tem duas formas de se fazer isso. Uma forma é tu chega pra desarmar o cara. Então, muitas vezes tu bota o pé na frente assim e faz alavanca e derruba ele. Aqui, eu não vi dessa maneira. O Vini Júnior, ele simplesmente toma a frente do Kendry. Não é que ele bota a perna na frente do cara pra impedir o cidadão. Ele tá correndo e ele bota a perna na frente porque ele tomou a frente. Ele foi mais rápido, ele se antecipou melhor e tomou a frente. Nisso, o Kendry chuta o Vinícius Júnior e marcar a falta. Cara, assim, pra mim, eu não consigo entender a lógica aqui, né? O Vini não fez uma falta no cara. O Vini não tocou no cara. O Vini botou o pé na frente pra poder chegar na bola e o cara que vacilou, demorou, teve uma reação tardia, chutou o Vini. Não consigo ver como é que isso aqui é falta do Vini.
Se fosse falta aqui, é falta do Kendrick, que chutou o Vini. Creio eu, né? Então era o 2 a 0 que nos foi tirado da boca, né? E a partir daqui, cara, o Brasil, em alguns momentos criando menos chances, em alguns momentos mais, mas durante a partida inteira tendo chance de fazer gol. Basicamente a gente fez o que eu elogiei muito esses tempos agora, da seleção do Japão, da seleção da França, da Argentina, times que em certos momentos parecia que não precisavam forçar tanto nas partidas recentes que eles fizeram. Que o gol saía naturalmente, era só trocar passes da forma deles, sem precisar se matar em campo para que as coisas acontecessem. Eu elogiei muito isso dessas outras seleções e hoje eu vi essa característica no Brasil, cara. Tu vê aqui que, por exemplo, o Ryan pega uma bola na frente da área, ele chuta a bola, passa longe, mas o Brasil tava tentando. Pra alegria do Ronaldo Fenomeninho. Depois o Matheus Cunha, de fora da área. Ele pega muito mal, mas estava abrindo, estava conseguindo encontrar espaço para chutar. Depois tem o Matheus Cunha aqui também, nessa belíssima jogada aqui, cara, que o Vini pega uma sobra de bola na frente da área, ele abre na direita ali, acho que é o próprio Ryan que coloca pro Vini, o Vini tabela, vai na linha de fundo, cruza pra trás, e o Matheus Cunha aqui acho que chega meio dividindo, né? E a bola, eu não sei se ia entrar, mas o camisa 22 aqui, o Patterson, né? Ele tira do caminho do gol ali, mas o Brasil criando, né? Algumas chances melhores, outras piores, mas todo o momento oferecendo alguma coisa pro jogo. Eu não vi em nenhum momento o Brasil simplesmente se defender e esperar o jogo acabar para cozinhar o jogo. Nenhum momento o Brasil adotando uma postura defensiva, né? É claro que isso tem um pouco da Escócia também, que jogou muito mal na partida de hoje, mas eu acho que tem muito mérito do Brasil. Final do primeiro tempo sai o segundo gol. O segundo gol, ele é um espetáculo, nada mais do que um espetáculo, rapaziada. Vamos lá. Eu vou tentar analisar cada parte aqui, porque eu acho que todos os jogadores fizeram uma jogada de elite, beleza? Primeiro que é o seguinte, é uma jogada simples, tá? Não tem nada demais, a gente tá construindo o jogo com o time da Escócia fechadinho. O que começa a quebrar a Escócia? O Ryan. Porque o Ryan, ele é o cara que acelera. Ele é o cara que ele é mais vertical. Em vez de pegar essa bola aqui, não encontrar espaço e tocar pra trás de repente no Marquinhos, ele resolve tocar no Bruno e correr. No que ele faz isso, né, ele invade a área aqui, o Bruno Guimarães faz um passe fantástico, uma tabelinha ótima, né? E aqui a gente tem o Ryan trombando com o Robertson, né? Então o Robertson fez uma boa cobertura, parou ele. Até aqui a jogada já era bem trabalhada. Só que daí o Robertson sai jogando e o Matheus Cunha, ele pressiona igual um maluco. Quantas vezes tu viu um jogador ganhar uma bola nessa situação? A bola tá indo pra lá, ele tá, tipo assim, a bola já tá passando dele. E ele ainda consegue dar um carrinho de última hora, se jogar na bola igual um maluco e travar a pelota. Se o Matheus Cunha não dá esse carrinho, esse gol não sai. É bom ter bem isso claro na cabeça, porque a pressão que esses caras têm exercido tem sido fantástica e o Matheus Cunha aqui se matou pra conseguir dar um desviozinho na bola, que foi essencial pro gol sair. Outro camarada que também tava com esse modo pressão alta ligado foi o nosso querido Danilo. Eu acho que ele divide com o Maguinho aqui, né? Ele pressiona bem em cima ali, a bola acaba ficando com o Bruno e aqui vem o momento de deixar os craques jogarem. Né, a parte suja da jogada foi feita e agora veio a parte bela, a parte da arte, né? Porque o Bruno Guimarães pega um passe que não era tão fácil, tem um cidadão bem na frente dele, até o jogador do Brasil aqui talvez possa estar incomodando um pouco a visão do Bruno, né? Mas ele vê o Vini e o cruzamento pro Vini é sacanagem, porque ele não bota na cabeça do Vini. Ele faz melhor do que isso, ele bota no famoso ponto futuro. Ele bota lá no segundo pau de maneira que o goleirão Gum, que é um cara que fez um jogo pelo seu clube durante a temporada e é titular da Escócia, sai todo errado, o Patterson também não lê a jogada, mas quem que lê a jogada se posiciona perfeitamente? O Vini Júnior. Então, numa análise muito simplista, parece mais um gol que o Vini recebeu quase embaixo do travessão e só empurrou pro gol vazio. Né? Mas se a gente for analisar peça por peça, cara, olha a quantidade de jogadores brasileiros que trabalharam de forma perfeita nessa jogada para que isso aqui acontecesse. E o passe do Bruno também, para um jogador que não tem a leitura correta, não teria saído gol. É só tu ver o Patterson. Percebe que esse Patterson aqui, ele tá melhor posicionado para tirar a bola do que o Vini, porque a bola vem atrás dele. Só que ele acaba perdido no meio do lance e o Vini acaba atrás do Patterson fazendo gol. Então tu pode ver que na mesma jogada teve um jogador que fez a leitura perfeita, o Vini, e um jogador que fez a leitura completamente errada, o Patterson. E eu só tô ressaltando isso para mostrar que, na minha opinião, tem uma qualidade imensa do Vini aqui. Tá? Não é que ele só empurrou pro gol vazio, não. Inclusive, ele fez o gol e apontou pra cabeça, né? Porque ele fazer gol de cabeça não é muito comum. E no primeiro tempo ainda o Brasil tem uma chance brilhante, né? Que merecia muito ter feito o terceiro gol aqui. A jogada começa com o Vini tocando de letra. O Vini soltinho, livre, leve, né? Tranquilo nessa partida. Ele manda de letra pro Paquetá. Eu não consegui pegar esse screenshot aqui, mas o Paquetá faz uma bola perfeita aérea pro Ryan. O Ryan também é brilhante, né? Com um toquinho ele tira o Robertson aqui. O Robertson pode não ter feito um grande jogo, mas é um grande jogador, né? Tem uma grande história aí. O Ryan meio que dá um balão nele, né? Foi um balão feio, assim, mas na real dá uma tirada, vai dar uma tirada por cima assim.
e acaba finalizando e o Gunn fez a defesa. Então o goleirão da Escócia aqui conseguiu se redimir, pelo que eu considero uma falha no gol anterior do Vini, né? E uma defesaça que eu queria muito que saísse o gol do Ryan, ainda mais desse jeito. Pô, tudo foi lindo nessa jogada também. E esse é mais um ponto sobre esse Brasil. Eu acho que contra o Haiti teve uma jogada que eu elogiei do Brasil, que eu falei, pô, essa aqui foi a única jogada assim bem construída do time e tal, que eu gostei de ver. E nesse jogo contra a Escócia tiveram várias. Quando chega o segundo tempo, o técnico da Escócia coloca o Tierney no lugar do Robertson. Esse camarada conseguiu jogar muito bem pela lateral esquerda, né? Ele melhorou bastante a chegada da Escócia por aquele lado. Então ele consegue tabelar aqui com, acho que com o Maguin, né? Ele cruza e o nosso querido McTominay cabeceia no meio do gol, mas o Alisson vai buscar. O Brasil continua tendo chances, né? Essa bola aqui, cara, é outra fantástica, né? O Paquetá é o segundo jogo que ele joga um absurdo, tá? Um absurdo. Ele jogou muita bola. A gente vai falar provavelmente mais do Bruno Guimarães e do Vini, mas a partida que fez o Paquetá também, criando e defendendo, tá? Pra quem não tá ligado, a Escócia botou um cara driblador rapidinho na ponta direita deles. Eu imagino que eles tentaram forçar em cima do Douglas Santos aqui, porque supostamente o Douglas Santos é uma das peças menos fortes da seleção. Mas aí o Douglas marcou legal, fez o feijão com arroz dele ali, né? Não é nada demais, mas show de bola. E o Paquetá dobrava na marcação. Ele roubou umas 2, 3 bolas defensivas ali. Então o Paquetá tem que ser muito elogiado, porque é um cara que muitos não queriam nem ver na seleção, não queriam nem convocados. E pra mim é tranquilamente um dos melhores jogadores do Brasil nessa Copa até aqui. Bom, como eu ia dizendo, o passe do Paquetá é sacanagem, né? Direção perfeita, velocidade correta. O Vini, ele tem o trabalho só de fazer a corrida dele. Na real, ele foi muito inteligente também, que ele meio que coloca o corpo na frente do marcador e aí bota a bola pra frente pra correr, né? E o goleirão Gum faz mais uma defesaça aqui. Essa aqui ele pegou meio que de canela, esticando o pezão ali. Então o goleiro tá de parabéns, né? O Brasil poderia ter feito mais se não fosse por ele. E é aí que naturalmente sai o gol do Matheus Cunha, que é outro gol que tem que ser elogiado, o jogo coletivo do Brasil hoje, e aquela coisa que eu falei lá no começo do vídeo, cara, talvez não tenha nenhum jogador que jogou mal, né? Todos os jogadores fizeram uma boa partida hoje. Isso se mostra nessa jogada aqui, por exemplo, ó. Quem começa lá atrás da jogada, né? O criticado Danilo, ele faz um passe que quebra linhas aqui. O Paquetá, ele trocou de posições, tu pode ver que o Brasil tá fluido, tu não consegue nem ver o Matheus Cunha e nem o Vinícius Júnior aqui, né? Ou eu tô viajando? Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, o Paquetá tá descendo. O Paquetá tabela com o Casemiro. O Casemiro, né, tão criticado aí, coitado, e que foi um desses jogadores que eu falei que tiveram mais apagados, né, comparado com outros, mas não acho que ele jogou mal. Ele faz uma enfiada de bola perfeita pro Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães faz uma jogada quase de ponta, né, em que ele ganha na velocidade, dribla o camarada. A corrida do Matheus Cunha também é perfeita, porque tu pode ver, o Matheus leu essa jogada muito bem, né. No momento que o Bruno puxa pra dentro, né, o Bruno tá indo nessa direção aqui. Se o Matheus vem pra cá também, é capaz de um confundir o outro. Então o que o Matheus fez, que foi muito inteligente, foi no momento que o Bruno puxou pra um lado, o Matheus correu pro outro lado. E assim ele recebeu essa bola aqui com o gol quase aberto, né? Ainda que tinha um jogador aqui que poderia interferir, mas o Matheus Cunha rola ali pro gol vazio e faz um gol coletivamente, rapaziada. Brilhante. Danilo foi bem, Casemiro foi bem, Paquetá foi brilhante, Bruno Guimarães foi brilhante, Matheus Cunha foi bem. Olha a quantidade de jogadas que eu tô tentando descrever ponto a ponto, porque elas foram perfeitas, coletivas, de um time que mostrou um entrosamento que contra o Marrocos, por exemplo, não existia. Um aproveitamento de espaços assim que a gente não viu tanto nessa Copa, né? Mesmo no jogo contra o Haiti. Então por isso que eu acho que esse jogo contra a Escócia aqui é a obra-prima do Ancelotti por enquanto. Tudo bem que é a Escócia, eu sei que vai ter gente nos comentários falando, ah, mas é a Escócia, é a Escócia. Sim, eu também tô preocupado com os times mais fortes, mas acho que a gente tem que reconhecer também quando o Brasil faz um jogaço. A Escócia não é uma baba, rapaziada. A Escócia não é um time minúsculo lá da 100ª posição do ranking da FIFA, não. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que eu acho importante, né? O Alisson no Brasil hoje, se ele respirar errado, as pessoas vão reclamar dele, né? Então acho que no momento em que ele faz uma partida com algumas boas defesas, mesmo que não tenham sido milagres assim, a gente tem que ressaltar também. Teve aquela cabeçada do McTominay no meio do gol que ele pegou, essa falta aqui do Lewis Ferguson, acho, né? Foi com força, perto do ângulo, né? Ele conseguiu pegar também. Depois tem mais essa cabeçada aqui, não lembro se foi do McTominay de novo, no cantinho. Já era uma defesa mais difícil, ele pegou muito bem, né? Então o Alisson, cada vez que as pessoas têm a mínima chance de massacrar esse cara de críticas, as pessoas fazem isso sem dó nem piedade. Então no momento em que ele vai bem, quero ver vocês reconhecerem, hein? Aqui o Ancelotti começa a mudar, ele tira o Casemiro e o Paquetá, bota o Fabinho e o Martinelli. Aí o estádio vai à loucura quando ele bota o Neymar em campo. Sobre o Neymar, ele já se posiciona como um atacante, né? Fazendo o papel ali que é ou do Vini ou do Matheus Cunha, obviamente. Ninguém vai imaginar que o Neymar vai fechar pelo lado pra marcar quando desce o time adversário, né? Então ele tem que jogar nessa posição aqui livre. Ele e o Vini ali, os dois correndo talvez, da forma como eles quiserem, né? Com liberdade de posicionamento, acho que pode funcionar legal. Vamos ver, o Vini tem mais uma chance que ele entra pelo canto esquerdo ali, o goleirão faz mais uma boa defesa, né, acabou se redimindo. É capaz do goleiro dos caras ter sido o melhor deles na partida, vai saber, né, mesmo com aquela falha lá.
Ele fez uma boa defesa aqui. Depois o Vini ainda tem uma chance em que o Ryan tá descendo. O Danilo ele faz uma corrida esquisita porque ele tá quase em cima do Ryan, mas no final das contas dá tudo certo, né? O Ryan deixando o Danilo. O Danilo cruza muito bem. E ó, a gente vinha falando, né, como que o Danilo não apoia, como que o lado direito do Brasil ia ser uma naba, porque o Danilo não sobe, porque o Danilo isso e aquilo. Hoje ele foi bem, hein? Construiu lá de trás, apoiou na frente. Não foi um lateral que tá apoiando o tempo inteiro. O cara não foi o Daniel Munhoz da Colômbia lá, né? Calma aí. Mas assim, o papel dele fez direitinho, cara. Achei que ele foi bem. Fora o amarelo que ele tomou lá, que ele quase matou o jogador da Escócia, o Tierney, né? Aqui ele faz um bom cruzamento e a bola fica um pouquinho pra trás pro Vini, que se estende inteiro ali, né? Se estica todo e acaba não conseguindo fazer o gol. Mas o Vini teve, cara, uma porrada de chances na partida, né? Teve lances em que ele foi brilhante. Teve um lance ou outro que ele saiu na cara do goleiro ali, e o goleiro também foi muito bem. Mas o importante é que ele teve envolvido do começo ao fim. O jogo começou e terminou com o Vini se apresentando, correndo, chutando e tendo a oportunidade de fazer mais gol pro Brasil. Aquele Vinícius Júnior, que não jogava nada pela seleção, que sumia pela seleção, não sei o quê, tá ficando pra trás com força, hein? Com força, Vinícius Júnior, melhor jogador do Brasil na Copa e um dos artilheiros. Ó, o Vini tem 4 gols na Copa agora, um atrás do Messi porque roubaram um gol dele. Vai pensando, né? O Ancelotti ainda botou o Endrick pra jogar uns 10 minutos junto com o Alexandre ali. O Endrick ofensivamente não conseguiu fazer muita coisa, né? Mas defensivamente tem um lance que ele contribui aqui de forma fantástica, que o Tierney vai chutar e o Endrick chega e tira, mas assim, velho, ele foi de sola de uma maneira. Cara, ele arriscou demais aqui. Só que ele chegou antes do Tierney, então foi, na verdade, um bote perfeito, né? Não tem o que falar, 10 de 10. Mas assim, se ele chega um pouquinho atrasado, é capaz de ele ser expulso nesse lance aqui, né? Minha opinião sobre o Neymar, rapaziada, entrou, obviamente, o Neymar já não é mais o mesmo, já falei isso 1000 vezes, eu defendi que eu não levaria ele pra Copa, né? Mas também defendi que agora que ele tá na Copa, vamos contar com o cara, vamos ver como é que a gente pode utilizar ele da melhor maneira. Acho que a posição dele é essa mesmo que o Ancelotti colocou, pra jogar na frente como um dos homens do ataque ali, com liberdade de jogar. O Neymar não foi mal, achei. Teve uma tabelinha dele com o Vini Júnior, teve uma finalização do Neymar no meio do gol, né? Então acho que ele conseguiu jogar ok, mas é evidente, tá voltando agora de uma lesão, tá sem ritmo de jogo, não foi brilhante, mas eu também descarto essa narrativa de que o Neymar tá aparecendo um pinguço, sei lá o que, em campo e tava tropeçando. Não vi isso não, acho que o Neymar fez uma participação ok pra um cara que tá voltando de lesão aí, fez 10, 15 minutos aceitáveis aí, e vamos ver como é que ele vai desenvolver essa parte física, e se ele desenvolver, vamos ver como é que o Ancelotti vai utilizando ele no restante da Copa, né? Agora entre o mata-mata, as partidas provavelmente vão ser mais difíceis pro Brasil. Tem mais uma bola que o Alisson pega no finalzinho ainda, mas no final das contas, rapaziada, deixa eu mostrar as estatísticas pra vocês, porque vocês sabem que eu gosto de número, né? E os gols esperados do Brasil hoje, 4.46. 6 chances claras, 21 finalizações, né? Como eu falei pra vocês, a Escócia criou um pouquinho também, né? Por isso que eu não dei uma nota 10 do Brasil, né? Teve uns momentinhos ali que eles deram um apavorinho no Brasil, mas foi pouca coisa, o Alisson foi bem, salvou o time. Mas, cara, é uma atuação muito, muito boa do Brasil. Mostra uma seleção em pleno desenvolvimento, que foi amadurecendo a cada jogo dessa Copa. Hoje teve a melhor atuação defensiva e ofensivamente, né? Não acho que ninguém foi mal aqui. Douglas Santos, um pouco mais desaparecido. O Gabriel e o Marquinhos não foram tão testados assim, talvez, né? O Gabriel ainda quase faz um gol no final de voleio, né? Que foi travado. O Casemiro, acho que um pouco... É o segundo jogo que ele tá um pouquinho mais... uma função defensiva. Ele tá deixando, com essa nova formação, o Bruno e o Paquetá estão com muito protagonismo e o Casemiro tá um pouquinho mais pra trás no background. Mas jogar mal ele não jogou. Longe disso, né? Matheus Cunha fez o trabalho dele brilhantemente, o Vini Júnior jogou para um caramba. E o Ryan, assim, rapaziada, eu defendi muito, muito, muito o Rafinha aqui. E eu espero que ele se recupere de lesão. Não sei como é que tá a questão da lesão dele, né? Mas o Ryan hoje foi melhor. O Ryan participou bastante, o Ryan criou, o Ryan finalizou. O Ryan merecia ter feito um golaço. Então, pra mim, é uma atuação que não tem por que mudar nada nesse time. Até porque a gente não sabe qual que é o próximo adversário do Brasil no mata-mata, né? A gente passou em primeiro no grupo, show de bola. Contra a minha previsão, achei que a gente ia passar em segundo, né? Mas o Marrocos aí sofreu pra ganhar no Haiti, hein? Sofreu. E a gente vai pegar aqui o segundo colocado do grupo F, que não deve ser a Holanda, porque a Holanda pega a Tunísia. Então deve ser Japão ou Suécia, vamos ver. Se for a Suécia, pelo último jogo que eu vi deles, tenho confiança de que o Brasil passa, e passa tranquilo. Contra o Japão, pode passar obviamente, né? Deve passar, mas seria um jogo sofrido. Essa seleção do Japão é bem boa, tá? É a primeira vez no ano que eu termino um jogo e um vídeo otimista com a seleção brasileira, rapaziada. Eu acho que, assim, se continuar nessa toada, as coisas podem ficar muito melhores do que eu tava prevendo, tá? Eu só espero que não seja
um jogo isolado e depois o Brasil volte a mostrar os mesmos problemas de antes. Se fizer uma partida como hoje no mata-mata aí nos 16avos de final, acho que tamo tranquilo, tamo confiante para ir melhorando cada vez mais conforme a Copa avança. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para acompanhar a Copa do Mundo comigo, fechou?